Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui, continuação de lista encadeada. E nesse vídeo eu vou mostrar o início da construção da lista encadeada. Então, as primeiras funções, o processo de criação, de inicialização, de pesquisa e de impressão. Tá? Eu vou fazer essa implementação em C, em C# e em Java. Então, se você não tem ideia do básico de lista encadeada, assista o vídeo anterior com as noções básicas de lista encadeada. Nesse vídeo eu vou partir do pressuposto que você já tem essa noção, tá? Então é o seguinte, eu preparei aqui um modelo de o que seria uma lista e o que seria um item de lista para a gente poder construir. Então vamos lá. O que é um item da lista? Um item da lista é um objeto, se eu estiver falando de C# ou de Java, ou uma struct, se eu estiver falando de C, mas é algo que está na memória que tem duas informações. A informação do item em si e um apontador ou uma referência para o próximo item da lista, dependendo se eu estou programando uma linguagem orientada a objeto ou não. Tá? Então, se tiver um asterisco aqui, significa que é um ponteiro em C, ou então é uma referência em Java ou em C#. Tudo bem? Então vamos lá. Então meu item da lista é isso. É algo que está na memória que tem duas informações, os dados em si e uma referência ou um apontador para o próximo elemento da lista. E eu vou ter a minha lista em si. O que é a minha lista? Ela também tem duas informações. A primeira informação é onde essa lista começa. Então eu tenho aqui o endereço ou a referência do item da lista. Então observe que o meu tipo aqui é item lista pointer, ou uma referência, se for C# ou Java. Não vou ficar repetindo isso o tempo todo, mas agora no início para enfatizar. Então, item lista pointer vai apontar para o início da lista e eu vou ter um campo número de itens, que é do tipo inteiro, que vai dizer quantos itens da lista eu tenho. Tá? Então, vamos começar a fazer essa implementação em C. Eu vou usar como modelo isso daqui para eu poder construir a minha lista e mostrar o funcionamento. Então vamos lá. Vou pegar aqui essa lista. Vou colar aqui porque agora eu vou ter a minha lista na memória. Tá? Só para a gente começar a pensar sobre isso. Só que antes de eu ter essa variável desse tipo, eu tenho que começar a criar ela. Né? Então vamos lá. Vou criar um arquivo aqui para as coisas começarem a ficar organizadas, chamado listaencadeada.h. Lembrando que não é uma aula de C, é uma aula de lista encadeada. Meus alunos já viram isso aqui, então já sabem do que se trata, para que serve o pragma once, para que serve esse if-def, define, end-if aqui. Então não vou entrar em detalhe disso. Vou fazer a inclusão aqui. Por enquanto, só do stdint. Eu escrevi aqui inteiro, mas se eu estivesse implementando, é o que eu vou tentar fazer o máximo possível parecido em C, C# e Java. Se em Java eu tivesse um tipo inteiro sem sinal, eu estaria usando um inteiro sem sinal aqui. Tá? Então eu estaria usando unsigned int, por exemplo. Como não tem, eu vou usar esse int aqui para poder ficar mais fácil. Então vamos lá. Vou criar meu tipo aqui. Então eu vou ter uma estrutura
chamada lista, que tem dois membros, um item lista, primeiro, e um outro membro chamado número de itens aqui, N itens. Tá? Só que é o seguinte, eu não tenho esse item lista ainda, que o item lista está aqui. Então, vou construir ele. E quais duas informações eles têm? Dado item e item lista próximo. Então, vamos lá. Vamos lá. Esse dado item eu ainda não tenho, e só para poder facilitar a vida aqui, vamos supor que ele seja inteiro também. Então pronto, agora eu tenho dado item, que é um nome mais bonito para inteiro, mas só para poder facilitar nosso mapeamento em outras linguagens. Então ele vai ser aqui, dado item inteiro, eu tenho um item lista T, que tem o próximo, né? Então o apontador aqui para o próximo e a lista. Aqui, para poder ficar 100% certo, eu vou colocar um struct aqui. Vou criar um tipo só para poder dizer que item lista, na verdade, é um struct de item lista, só que um termina com T e o outro com S. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Então, criei aqui minha lista encadeada.h, está sem comentário por enquanto. Uma versão final disso aqui, é claro que eu tenho que encher de comentários, mas eu estou tentando não deixar um vídeo tão longo. Ele já vai ficar grande, mas não exagerado. Tá? Então, isso daqui é o mapeamento desses dois modelos aqui. Tá? E vamos criar, então, um lista encadeada C. Depois eu coloco as informações aqui. Vou fazer as inclusões. O stdio para o printf. Para os tipos definidos por plataforma. E aqui para maincopy, mainset, por aí vai. E também vou incluir o meu lista encadeada.h. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso é criar uma variável que tenha uma lista. Essa que é a ideia. Tá? Só que por enquanto eu não tenho nada inicializado, eu só quero mostrar para vocês. Então eu vou incluir aqui por que que não tá? Será que eu salvei em pasta diferente? Deixa eu ver. Não está na mesma pasta. Deixa eu ver o que eu fiz. Ah, tá. Coloquei menor e maior. Beleza, lista encadeada. Então vamos começar criando uma lista.
só para a gente ver. Eu tenho minha variável chamada minha lista, que tem 2 membros, primeiro e n itens. Aqui só tem lixo, porque as informações não foram inicializadas. O primeiro está apontando para algum lugar avacalhado da memória, então eu não tenho aqui a minha informação de info e de próximo. Então o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é criar uma função para inicializar essa lista. Então vamos lá. Então olha só, eu recebo como parâmetro uma lista que é do tipo lista pointer. Tá? Então eu quero o endereço de onde está a lista que eu vou inicializar. E qual que é a inicialização da lista? Opa, que eu tirei o desenho aqui. Qual que é a inicialização da lista? Assim que eu crio ela, meu primeiro aponta para nada e o número de itens é igual a 0. Então vamos lá, lista primeiro é igual a nulo, que aponta para nada, e lista número de itens igual a 0. Eu preciso exportar essa função para eu poder chamá-la. Então vamos lá, agora ela está disponível aqui para mim e eu vou inicializar. Então observe que minha lista é do tipo lista T e a minha função ela pede um lista T pointer. Então eu preciso do endereço dela. Então vamos acompanhar aqui. Por enquanto a lista não está inicializada, tem lixo aqui. Assim que eu executar esse passo, pronto, agora está inicializada. Primeiro é nulo e número de itens é igual a 0. Beleza. Então, funcionando ok. Vamos supor que eu queira criar a minha lista para ela poder ficar parecida com o conceito que eu tenho em orientação a objeto. Quando eu chamo o construtor, esse objeto é colocado em algum lugar da memória e eu tenho o retorno da referência desse objeto. Então eu vou criar algo parecido aqui. Ó. Então, create ou constructor ou qualquer coisa do tipo. Poderia estar escrevendo tudo em português aqui, mas só para a gente fazer algumas analogias. Vou colocar aqui create, só que agora ela não vai retornar void mais, porque ela vai retornar a lista que eu estou criando e colocando em algum lugar da memória. Então a primeira coisa que eu vou criar é a lista. Então aqui eu crio a lista, ela não está inicializada, então eu preciso inicializar ela. Aqui eu não preciso do comercial, porque ele já espera um lista pointer e eu já tenho um lista pointer. E eu vou retornar essa lista que eu acabei de criar. Vou exportar essa função aqui. Só para a gente ter duas formas de criar uma lista. Ou eu vou criar ela local e vou inicializar, ou eu vou chamar o create, que já vai colocar em algum lugar da memória para mim e me retornar o ponteiro. Então eu vou colocar aqui, ó, lista pointer. Eu vou colocar. Então vamos ver se está ok?
Opa, ele está reclamando do malloc. O malloc está disponível no stdlib. Então vamos ver se ele para de reclamar. Isso, pronto, resolvido. Então eu tenho aqui a minha lista 2. Observem que os tipos delas são diferentes. Uma é lista S e o outra é lista S pointer. Inicializou e agora eu vou criar uma lista que vai parar em algum lugar da memória e retornar um endereço para ela. Só que já inicializada. Então, aqui está a minha lista e aqui o endereço da minha segunda lista, que está armazenado na variável minha lista 2. Tranquilo? Então é o seguinte, eu vou fazer essa mesma coisa agora em C# e em Java. Tá? Depois a gente passa para o próximo passo. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou fazer em C# a mesma coisa que eu fiz em C. Então eu vou começar criando um item lista. E aqui eu vou utilizar um recurso que eu tenho em C#, que é o genérico, que ele me permite especificar o tipo na construção do objeto. Então, por exemplo, o que é esse dados item aqui? Em C, eu tinha falado que dados item é inteiro. Porém, em C# eu consigo dizer qual é o tipo de dados item na hora de criar o objeto. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou utilizar dados item aqui. O que está entre o sinal de menor e maior é genérico. Então significa que quando eu for construir o objeto eu informo. E vou criar aqui então os dois atributos aqui, ó. Então vamos lá. Então essas duas informações daqui, tá? Então ainda não vou inicializar, não vou fazer nada disso por enquanto. E vou criar, deixa eu mudar o espaço de nome aqui, colocando num espaço de nome diferente desse, para garantir que daqui eu só consigo acessar membros públicos, tá? Então vamos lá. Vou criar agora uma nova classe chamada lista. Vou mudar o espaço de nome. E a minha lista é o quê? É lista de itens de lista. Mas item de lista não precisa de dados item. Então vou colocar aqui, ó. Tranquilo. E agora eu vou criar o construtor da lista encadeada. Então a lista inicialmente, o primeiro dela aponta para nulo e o número de itens é igual a 0. Então vamos testar para ver se isso aqui funcionou. Deixa eu colocar o espaço de nome aqui. Para eu poder usar a minha lista aqui. Inclusive, deixa eu renomear para lista encadeada. Para poder ficar igual à implementação de C. Então, lista. Não, lá eu coloquei lista também. Não, só coloquei lista. Então, deixa eu desfazer aqui.
Então vamos lá. Lista, minha lista. Não é lista que eu coloquei, não? Vamos ver aqui. Ah, falta colocar minha classe como pública, senão eu não consigo visualizá-la. Faltou esse detalhe aqui, passou despercebido. Se eu tivesse mantido todo mundo no mesmo espaço de nome, eu não teria notado essa falha. Por isso que eu gosto de colocar em espaço de nomes diferentes, para garantir que as coisas só são acessíveis através do modificador de visibilidade public. Então, como eu esqueci do public aqui, e eles estão em espaço de nomes diferente, eu não conseguia visualizar aqui. Então, agora que eu corrigi, deve ficar ok aqui. Vamos ver. Isso, faltou aqui o dados. Então, vamos supor que seja dia inteiro. Então, eu tenho aqui a minha lista, que por enquanto não tem nada. Quando eu executar, agora eu tenho um objeto do tipo Coltec lista encadeada lista, que recebe inteiros. O meu primeiro é nulo e meu número de itens é 0. Exatamente a mesma coisa que eu tenho implementado aqui em C, tá? Então essa é a parte inicial de C#. Eu tenho que fazer a mesma coisa para o item lista, mas depois eu vou fazer para todo mundo. Estou só criando a parte inicial aqui da lista. E agora, pessoal, eu vou fazer em Java. Em Java eu vou fazer mais rápido porque é muito parecido com C#. Então eu vou criar aqui uma classe chamada itemLista. Ela também é genérica. Observe que ele já colocou public aqui, tá? Mesmo estando em pacotes diferentes, que no caso do C# é namespace, eu vou conseguir acessar ele. Eu vou criar aqui Se não me engano, eu não fiz isso aqui lá, não. Deixa eu ver. Não cheguei nem a criar o construtor. Então, vou deixar igualzinho. E vou criar aqui lista. Se não me engano, foi assim que eu implementei lá, né? Isso. Só para poder ficar igualzinho. E vamos testar. Observe que eu não conheço, tá? Então eu vou ter que importar ele aqui em cima, ou então eu vou utilizar o nome completo igual está aqui. E vamos supor que eu esteja criando inteiro também. O mesmo exemplo daqui, para poder ficar tudo igualzinho. Então a minha lista aqui também é de inteiro, vai chamar minha lista.
O que está reclamando aqui? Só para eu não ter que escrever isso tudo aqui completo. E o que é que eu estou errando aqui? Ah, tá. Desculpa, passou despercebido que eu raramente lembro dessa coisa aqui em Java. É porque precisa ser não um tipo primitivo. No caso do C Sharp, ele faz um mapeamento para inteiro automaticamente. Aqui, não pode ser int, tem que ser integer. Beleza. Então vamos rodar aqui. Minha lista, primeiro é igual a nulo e número de itens é igual a 0. Tá? Tranquilo? Então é o seguinte, pessoal. De início, as implementações em C Sharp e Java, da construção da lista. E no próximo vídeo eu vou continuar com a construção do item da lista, com a parte de busca e a parte de impressão dos dados. Tranquilo?